A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, com muita alegria, nós estamos aqui para a nossa segunda lição de Escola Bíblica Dominical sobre as profecias dos últimos dias. Esta lição, vamos estudar o tema do estado intermediário. São dois temas básicos, tanto a morte quanto o estado intermediário, que servem como suporte para tudo que estudaremos no decorrer desse trimestre. A lição do estado intermediário vai tratar do que acontece com a alma do cristão quando ele morre e aguarda a ressurreição do último dia, assim bem como com a alma do ímpio, que parte sem receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Logo na elucidação textual, vamos ver que o estado intermediário é o período entre a morte física e a ressurreição final. Por isso ele é chamado de intermediário, porque a pessoa partiu deste ambiente, deste lado da eternidade, e ainda não chegou ao seu destino final, que é o estado eterno, porque está aguardando a ressurreição do último dia e o juízo da parte de Deus. Logo na introdução, vamos ver as conceituações de estado intermediário. Nossa introdução vai abordar a doutrina do sono da alma, que é a doutrina adventista, também preconizada pelas testemunhas de Jeová e talvez outros segmentos, a doutrina do purgatório, uma doutrina essencialmente católica romana, e a morte como um estado de consciência, conforme o ensino bíblico que nós podemos depreender da Escritura, como faremos nesta lição. O tópico 1 vai tratar do sono da alma. O que é esse dogma, esse pensamento, essa doutrina ensinada pelos adventistas de sétimo dia? Bom, a doutrina do sono da alma preconiza que, após a morte física, a alma fica inerte, sem nenhuma consciência da sua existência. É como se a alma entrasse em estado de suspensão, porque ela vai para o lugar dos mortos e lá ela descansa, simplesmente descansa. Esta doutrina é baseada em textos que se referem à morte como um adormecimento, mas esclareceremos isso um pouco mais adiante. O que a Escritura ensina acerca da morte é que todos aqueles que morrem vão para o Sheol, ou Hades, ou Inferno, que é o mesmo lugar, porém, em idiomas diferentes. Sheol, hebraico, Hades, grego, Inferno, latim. Todas as três palavras significam lugar dos mortos. É o lugar para onde iam todos os que morriam no período da antiga aliança. Tanto os justos quanto os ímpios. Essa era a realidade naquele contexto anterior à vinda de Jesus à Terra. As bases da doutrina do sono da alma estão fundamentadas em alguns textos bíblicos que são interpretados de maneira equivocada, se referindo ao corpo quando adormecido. Esses textos são Atos 7, versículo 60, Atos 13, versículo 36, 1 Coríntios 15, versículos 6, 8, 20 e 51, e 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 15. Bom, o versículo de Atos 7, 60 está aqui. Então, caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Esse é o texto que se refere ao martírio de Estevão, o primeiro mártir da igreja, aquele que sacrificou sua própria vida por amor a Jesus. E nesse versículo, Estevão está falando para o Senhor perdoar aqueles que o agrediam naquele momento com pedradas, e logo depois adormeceu. Isso significa morreu, morreu fisicamente falando. Outro texto que temos aqui, deixa eu dar um cliquezinho para você, que eu separei, é o 1 Coríntios 15, versículo 6. De todos esses aqui eu separei dois para que possamos observar. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. O apóstolo Paulo está falando do Senhor Jesus,
que após a sua ressurreição apareceu para mais ou menos 500 irmãos, e aí Paulo fala que a maioria ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais uma vez, a palavra aqui se refere à morte física. E por isso Paulo usa o termo adormecido, que é um eufemismo, ou seja, uma forma de abrandar o impacto de uma palavra que talvez fosse mais pesada. Isso era muito comum na literatura daqueles dias, era uma prática comum entre os povos e também na escrita. Adormecer, então, é sinônimo de morrer. É assim que esses termos são usados. E não se referindo à morte ou ao sono da alma, mas do corpo que morreu. Né? Usando, então, como figura de linguagem, o termo do adormecimento ou do sono, né? Do descanso. A segunda doutrina, ou o segundo dogma que vamos avaliar na nossa lição, é o dogma do purgatório, um dogma da tradição romana, fundamentado em 2 Macabeus, capítulo 12, versículos 43 a 45, e 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Também separei esses textos aqui para que possamos lê-los e avaliá-los à luz da interpretação bíblica. 1 Macabeus 12, 2 Macabeus 12, versículos 43 e 45. E fez uma coleta entre os seus homens, que ascendeu a 2.000 dracmas de prata, que enviou a Jerusalém para pagar a oferta de um sacrifício para tirar pecados. Belo e nobre ato, pois ele pensava na ressurreição dos mortos. Pois, se não esperasse que os mortos que caem ressurgirão de novo, orar a favor deles seria supérfluo e inútil. E se ele tinha expectativa de que uma belíssima recompensa estaria reservada para quem repousa na piedade, a sua ideia foi santa e piedosa. Por isso, ofereceu um sacrifício a favor dos mortos, para que o seu pecado fosse perdoado. A partir desse texto, a Igreja Romana estabeleceu o dogma do purgatório. Também a partir do texto de 1 Coríntios. Porém, esse texto, vale ressaltar, o texto de 2 Macabeus, embora um texto precioso em seu conteúdo histórico, é um texto apócrifo, é um texto não canônico, portanto, não inspirado pelo Espírito Santo, e que também não converge para aquilo que todo o restante da Escritura ensina. E por isso mesmo, a própria Igreja, em todo o seu desenvolvimento, rejeitou esses livros como livros canônicos. Porém, o texto canônico, o texto de 1 Coríntios, fala-nos das obras daqueles que foram salvos e que serão provadas pelo fogo, e não de pessoas que morreram e estão aguardando a salvação, como o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, que Paulo ensina de maneira muito clara que ali estará sendo julgado o galardão dos servos de Deus, dos cristãos. Na verdade, ainda dentro desse segundo tópico, sobre o purgatório, também há o ensino bíblico sobre o Sheol, ou Hades, e como ele se desenvolveu na história de Israel, na história da igreja. Como poderemos ver na nossa lição no tópico 2, a construção teológica dos judeus acerca do Sheol ou Hades na história. Os judeus foram amadurecendo a teologia à medida que Deus ia revelando a eles a sua palavra, à medida que Deus ia lhes fazendo conhecer os seus propósitos, os seus mistérios. A primeira etapa da teologia judaica entendia que todos os mortos iam para o mesmo lugar, a habitação dos mortos, Sheol ou Hades. Esse pensamento, ele perdurou na cosmovisão judaica e também de povos antigos até o advento dos profetas de Israel, quando Deus, na sua revelação progressiva, traz um novo conhecimento e amplia a sua revelação acerca da eternidade, daquilo que acontece com os mortos após encerrarem a sua carreira nessa terra. E aí então chegamos ao segundo estágio do desenvolvimento da teologia judaica, que é aquele do Lucas 16. O segundo estágio
é quando os judeus entendem, recebem da parte de Deus uma revelação de que o Sheol, ou lugar dos mortos, é dividido em duas partes: o seio de Abraão e o lugar de tormento, conforme ensina Lucas, no capítulo 16, versículos 22 e 23, na história do rico e Lázaro. Nesse texto fica muito claro ali a divisão entre os dois lugares. Ambos estavam no mesmo patamar, era o mesmo lugar, porém separados por abismo. Esse abismo dividia o lugar de tormento do seio de Abraão. E no seio de Abraão estavam os justos que morreram pela fé no Messias. E no lugar de tormento estavam os ímpios que rejeitaram a promessa do Messias, que não creram nela. Todos os santos da antiga aliança morreram em Cristo antes que Cristo viesse. Mas como isso, pastor? Ora, morreram esperando o Messias que era prometido. Então morreram pela fé no Messias que viria. E eles iam então para esse lugar, o seio de Abraão, onde aguardavam a manifestação desse Messias, que aconteceu após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, a teologia ganha um escopo, um alvo, um arcabouço ainda maior, ainda mais amplo, uma visão ainda mais ampla, que é trazida com Jesus, a partir da obra de Jesus na cruz do Calvário, que nós veremos a partir de agora. Terceiro estágio do avanço da teologia é com a obra de Cristo, porque os santos passam a ser recebidos no terceiro céu, ou paraíso, que em 2 Coríntios 12, versículos 2, 3 e 4, que inclusive não está inserido aqui, mas entra também no texto, aparece como sendo sinônimos, céu e paraíso, o mesmo lugar. Ora, como isso? Os santos da antiga aliança ficavam todos no seio de Abraão, aguardando o Messias. Eles morreram esperando esse Messias, que eles criam, que eles alimentavam a certeza que viria. Embora eles não tenham visto o Messias, morreram pela fé nele. E então, quando o Messias veio e deu a sua vida na cruz do Calvário, ele desceu às partes inferiores da terra e foi lá para pregar em testemunho aos Espíritos. Isso significa que Cristo foi lá para que os Espíritos pudessem se arrepender e ser salvos? Não. Testemunho no sentido de que aos Espíritos que rejeitaram a promessa e a revelação do Messias, como quem se apresentando e dizendo: vocês estão no lugar de tormento, porque rejeitaram o Messias prometido. E aos Espíritos dos santos que estavam no seio de Abraão, se apresentando a eles como sendo o Messias que eles morreram esperando. E aí o Senhor levou cativo o cativeiro, e esses irmãos que estavam no seio de Abraão foram transportados ao terceiro céu, levando então, saindo então daquele lugar. Cristo, como diz o texto de Efésios, levou cativo o cativeiro e levou os irmãos até o terceiro céu, para onde vão todos os santos da nova aliança. Por que os santos da antiga aliança não podiam entrar no céu? Porque o sangue de touros e bodes não pode purificar pecados. Hebreus 10:4 diz isso. É impossível que o sangue de touros e bodes purifique pecado. Lógico que durante toda a aliança era esse o sacrifício que era oferecido, sangue de touros e bodes. Mas eles não podiam purificar o pecado, era como se fosse a amortização da dívida. Então aqueles irmãos não tinham o seu pecado plenamente perdoado, porque ainda o sangue de Cristo não havia sido derramado. Logo, com o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, em favor de todos os pecadores, o caminho para o céu ficou liberado. E agora sim, os santos que morrem podem estar com o Senhor no céu. Como em Lucas 23:43, ele promete ao ladrão que estava à sua direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É até interessante pensar o tamanho do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, que quem inaugurou o paraíso foi um ladrão. Esse homem recebeu de Jesus essa promessa que estaria com ele no paraíso. E o Senhor levou todos os santos para aquele lugar, e todos aqueles que hoje morrem vão para o paraíso, para a presença do Senhor, estar com Cristo, e estão no estado intermediário. Alguém pode dizer: mas pastor, não é lá para lá que vão todos os santos depois também do arrebatamento? Sim, mas por que o estado intermediário? Porque eles aguardam o seu corpo glorificado, para que possam então estar em seu estado eterno, quando na ressurreição receberão um corpo glorificado
né, e estarão para sempre com o Senhor. Nesse meio tempo, apenas sua alma e espírito está lá, clamando diante de Deus, aguardando por esse momento da ressurreição de todos os santos. A promessa de Jesus para o ladrão da cruz é: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Também, a palavra do Senhor, dita por Paulo, em 2 Coríntios 12, versículos 2 e 4, quando Paulo conta a sua experiência de arrebatamento, ele diz: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo conta a sua experiência e ele usa os dois termos, terceiro céu e paraíso, como sinônimos do mesmo lugar. Lógico que a doutrina está muito bem esclarecida aí e é para onde hoje vão todos os santos que falecem em Cristo Jesus. Então, finalmente chegamos ao último tópico da nossa lição, onde vamos avaliar a morte como um estado de consciência. A alma e espírito são distintos, mas inseparáveis, porque o Gênesis 2,15 diz que o Senhor fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e a fusão do fôlego ou espírito de vida com o pó da terra formou a alma, e o homem se fez alma vivente. Então a alma, ela é o resultado da fusão do espírito com o corpo. E o que confere eternidade à alma humana é o espírito, né? E eles são, porém, embora distintos, são inseparáveis. E a alma e o espírito está consciente diante de Deus após a morte. Apocalipse 6, 9 a 11 fala dos santos que estão debaixo do trono de Deus, clamando ao Senhor, debaixo do altar de Deus, clamando ao Senhor. Até quando, Senhor? Até quando não fará justiça? E este é o maravilhoso e poderoso ensino da palavra de Deus para nós. Outra coisa importante de observar é que todos os textos bíblicos que se referem aos santos como dormindo estão falando da morte física, como no caso de Lázaro, em que Jesus fala com seus discípulos que Lázaro dorme e logo no versículo 14 ele assevera: ele está morto. Ele usa as duas palavras como sinônimas. Logo, todos os mortos que partem em Cristo vão estar com o Senhor, assim como o ladrão da direita recebeu essa promessa. Em suma, esse é o tema da nossa lição de número 2. Eu espero que o Senhor te abençoe, que você seja profundamente edificado e abençoe também outras vidas com o conhecimento que o Senhor te permite adquirir. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.